que as pessoas que atingiram a remissão têm? Elas acreditaram no processo, elas confiaram no processo, elas escolheram um processo, elas escolheram o método, e além de colocar em ação e serem resilientes a ele, elas acreditaram, sim, que aquilo era o caminho de fato que iriam levar elas até a remissão, até o controle e o silenciamento da doença autoimune delas. Quando eu converso com os meus alunos, quando eu tenho essa oportunidade de conversar com eles, eu pergunto: e você acreditou no que eu falei? Realmente, quando eu falava, você acreditou no que eu falei? Porque o que eu falava o que eu falo é diferente da maioria. E você acreditou em mim? Ou você acreditou não só em mim, mas você acreditou nessa forma global do que eu falo? Você acreditou nessa forma? Com o que eu falo, nessa ciência que é a nutrição, a medicina integrativa? Eles falaram, eu acreditei. Eles falaram, eu acreditei. Para minha surpresa, porque o que eu espero é às vezes ouvir. Eu não acredito. Alguns falam, eu não acreditei muito, mas a maioria fala, eu acreditei no que você disse. E por que que acreditar é importante? Primeiro, porque a gente faz melhor aquilo que a gente acredita, né? Óbvio, se você acredita numa relação, você vai se dedicar àquela relação. Se você acredita num propósito de uma empresa, de um trabalho, você vai se dedicar para fazer o seu melhor para aquela empresa, para aquele trabalho. Então, apostar em causas que você acredita é fundamental para você chegar lá, para você atingir a remissão. E segundo, porque o fato de você acreditar é algo que mexe com o seu cérebro. Quando você acredita no que você está fazendo, quando as suas atitudes, os seus pensamentos são condizentes, suas células estão acreditando nisso. Então, quando você fala, quando você aposta de verdade no que você está fazendo, é essa mensagem que você está mandando para dentro de si, é essa mensagem que você está levando para o seu corpo. Eu sou capaz. E de que forma você pode pensar? Poxa, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Alguém conseguiu, então é possível. Ninguém tá te falando uma coisa que ninguém conseguiu. Ninguém tá te falando para você descobrir um continente ou descobrir a cura de não sei que doença incurável. Não. O que eu tô te falando aqui é sobre uma coisa que muitas, milhares de pessoas conseguiram. E por que não se espelhar nessas pessoas que conseguiram, ao invés de se espelhar nas pessoas que não conseguiram? Seja lá por que motivo elas não conseguem, né? Então, pense, se acredite, se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Você pode estar na parcela das pessoas que chegaram lá e não na parcela das pessoas que não chegaram lá. Você merece o melhor. Por que você vai estar no ruim se você pode estar no bom? Né? E isso é uma crença limitante de que talvez você tenha essa crença porque você não é para você, de que pode ser para outras pessoas, mas para você não é capaz, você não é merecedor. E por que que você pode ter essa crença? Porque de repente você viveu uma experiência negativa que te fez pensar isso, de que você não é merecedor, de que você não é capaz, de que não é para você, de que é para todo mundo, menos para você. Ou porque alguém te disse isso uma vez. Porque sua mãe, o seu pai, alguém te disse que não era para você, que você não é possível para você alguma coisa. E aí você sempre cresceu com essa mentalidade de inferioridade. E não é culpa da sua mãe ou do seu pai, porque eles também ouviram isso de alguém, né? Então, pode ser uma crença herdada ou pode ser uma crença adquirida pelas suas próprias experiências, né? Então, procure alguém para te ajudar com isso, porque é para você. Se sinta merecedor.
que você merece o melhor da sua vida. Você não merece o pior, tá? E sempre busque palavras no afirmativo, tá? Porque isso é diferente aqui para o seu cérebro, para os seus neurônios, como eles recebem essa informação. Evite dizer, eu não quero isso, eu não quero ficar mais doente, eu não quero mais sentir dor. Diga as palavras no afirmativo. Eu sou saudável, eu vivo bem, eu vivo plena, eu vivo feliz. Diga as palavras no afirmativo. Então, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você tem toda a razão. Essa é uma frase de Henry Ford. Tá. Você tem razão. Se você acha que você não pode, você tem razão. Se você acha que pode, você também tem razão. Então, quem manda é você. E aí, eu não sei se você já ouviu falar na história de Thomas Edison. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Essa lâmpada aqui que está em cima de mim, que está na minha frente, me proporcionando ter uma boa imagem para vocês. Thomas Edison fez 10 mil tentativas, ouve bem, 10 mil tentativas de fazer essa lâmpada hoje, que é tão comum para nós, poder funcionar. E quando ele estava lá nos seus experimentos, como todo experimento, todo cientista, ele tem uma capacidade que é a persistência. E Thomas Edison, ele era persistente. Ele estava ali, depois de 10 mil vezes, persistente em continuar fazendo. E aí uma pessoa do círculo dele falou assim, Thomas, você já falhou mais de 10 mil vezes, desiste, cara. E aí ele falou a seguinte frase, eu não falhei 10 mil vezes, eu apenas encontrei 10 mil maneiras diferentes que não funcionaram. Então, resiliência é isso. É você ver uma oportunidade naquilo que você fez, que você acha que é errado. Mas aquele achar que é errado foi um aprendizado. Porque você fez buscando dar certo. O que você considera fracasso, na verdade, foi uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de você ver que essa aqui não dá certo. Tá? Então, cada um só tem a capacidade de carregar o fardo que consegue carregar. Você já viu aquela frase bíblica? Então, que Deus só dá fardos que nós temos capacidade de carregar. Então, às vezes a gente olha para o lado e fala assim: nossa, aquela pessoa está reclamando por tão pouco, olha só que bobagem. A gente julga aquela pessoa. Porque para a gente, o fardo dela é pequeno. Mas você não sabe se a capacidade dela é de carregar aquele fardo. Por outro lado, às vezes a gente olha para uma outra pessoa e fala assim: nossa, caramba, que vida difícil. Eu não sei se eu daria conta de viver bem como ela vive, tendo tantas coisas para carregar. Mas a verdade é que a gente só consegue carregar e a gente só tem os fardos que a gente tem possibilidade de carregar. Então, esse fardo que você carrega só foi dado porque você tem capacidade. Para você pode ser grande, para você pode ser pequeno, mas ele é do tamanho, exatamente do tamanho que você precisa. E exatamente do tamanho que você tem a possibilidade de carregar.